Cumprimento a todos os irmãos e irmãs, todos os presentes, com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Cumprimento também aqueles que podem nos ouvir através do canal do YouTube. Aqui em Brasília, todos os estados brasileiros. Quero cumprimentar a diretoria, na pessoa do pastor Josnian, que está aqui hoje representando a todos, mas também nosso pastor-presidente, pastor Denival, os pastores Josnian, como já falei, pastor Samuel, pastor Josnian, pastor Santana. Cumprimento também o pastor Joel, que está aí, é um dos comentaristas da lição. E peço a vocês, jovens, que transmitam meus cumprimentos aos pais e à voz de vocês. Estamos também pedindo a Deus, intercedendo a Deus pelo nosso pastor-presidente do campo internacional, pastor Adalino, e esperando que ele se recupere logo. Com essa oração que foi feita hoje, eu sei que a vitória está garantida, não é verdade? Glória a Deus. A lição de hoje, meus amados irmãos, ou o estudo de hoje, a lição bíblica, ela é típica do domingo, né? Então já vem automaticamente a palavra dominical, lição bíblica dominical, escola bíblica dominical. Mas eu sei que nós, neste culto de terça-feira, temos a intenção de discorrer sobre um tema até interessante, que é sobre o pecado, o que é pecado, e as suas nuances também. Mas não nos furtamos de dizer que se trata de um estudo bíblico. Estudo bíblico pode ser na terça, pode ser na quarta, quinta, no domingo, sem problema. Mas, em função de nós termos escrito a revista desse trimestre, que seria impressa, mas ainda não foi possível, dada a instabilidade, a situação do país, situação no campo da saúde, as igrejas ainda com restrições para abrir suas portas, ela veio ainda nesse formato, que eu não sei nem dizer o nome. Você entra na plataforma e acessa, ela vem arquivo digital, né? Eu acho que é isso mesmo, né? Oi? Digital. E você acessa. Mas esse tema, oportunamente, quando nós tivermos uma normalidade, ainda que relativa no futuro, será abordado novamente com revistas impressas para todos os irmãos. Então, o estudo bíblico se refere hoje à lição 4 da revista, da EBD, com o título Os pecados são revelados pelas leis eternas de Deus. Pelas leis eternas de Deus. Os pecados são revelados. O que é uma coisa revelada? Uma coisa revelada é quando ela deixa de ser oculta, quando ela deixa de ser escondida, quando ela deixa de ser intimista, quando ela deixa de ser subjetiva, quando ela sai do campo da subjetividade. Então, ela passa a ser revelada. Quer ver, na introdução da revista, da lição, diz assim: a lei é comparada a um véu, um pano. Alguém quer fazer uma surpresa em casa, faz um bocado de bolo, de coisinha boa, aí bota uma toalha em cima, bota um pano em cima, e quem chega de repente não sabe o que há ali debaixo daquele pano. Então, quando tira o pano de cima, que as coisas ficam à vista de quem está olhando, está se dizendo que foi revelado o que havia debaixo desse pano. Então, a lei é esse véu, é esse pano que é colocado, ou que era colocado,
sobre o pecado. Porque, como nós já dissemos várias vezes, como eu posso ser punido por um pardal, por uma barreira eletrônica, se não tiver nenhum pardal ou barreira eletrônica dizendo a velocidade que devo andar? Então, se não houvesse essas barreiras, eu poderia estar na velocidade que fosse, que eu não poderia ser penalizado, porque não haveria lei para me penalizar, ainda que eu estivesse correndo o risco de capotar o carro, de alta velocidade, de bater o carro, de atropelar alguém, etc., com todos os riscos possíveis. Mesmo assim, eu não poderia ser penalizado, porque não tinha lei, não havia proibitivos, interditos, para me conter, para eu me referenciar. Então, a lei é esse véu, apenas isso, esse véu. No fundamento, nós temos a pergunta de Paulo, falando aos romanos: pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Porque debaixo da lei ou debaixo da graça, pecado é pecado. A graça, o estado da graça, é esse que nós estamos vivendo, ele não é condescendente com o pecado. Alguém pensa que o estado da graça, ou a dispensação da graça, é condescendente com o pecado, porque não acontece nada, a gente peca e peca novamente, e repete, e às vezes até pela repetição nós nos tornamos iníquos até, e ficamos esperando Deus agir, dizer para nós, mandar um anjo, dizer: isso aqui é pecado, tal. Eu estou esperando alguma coisa e não acontece. Então, me parece que as pessoas interpretam como se a graça fosse uma dispensação mais permissiva, mas não é. Ela está dentro de um cronograma que Deus traçou para a humanidade. O período da lei também durou muito tempo. A graça está durando, mas é uma maravilha, porque Deus está nos dando tempo para nós revermos, para nós repensarmos, para nós abandonarmos certas práticas, para nós abraçarmos outras práticas, para nós nos aproximarmos de Deus. Mas Deus não está concordando, porque é na dispensação da graça, e ele era mais rígido, mais duro. A diferença entre o período da lei e o período da graça é que, durante o período da lei, a penalidade pelo pecado vinha de forma mais sumária, mais rápida. E agora não, nós temos mais tempo, por causa do aumento da população, por causa do desenvolvimento da sociedade, até mesmo por causa do conhecimento bíblico, porque Deus quer que todos se salvem, está esperando que todos se salvem. Deus espera que todos se salvem, muito embora nem todos se salvarão. As referências bíblicas estão em Gálatas 3, 19 e 24, cuja leitura eu vou fazer para os irmãos. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, ou as pessoas que vieram depois, a quem a promessa tinha sido feita. A promessa, quem é a promessa? É Jesus Cristo, a promessa de salvação, de redenção, que tinha sido feita e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não o é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte, porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar,
A justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo de pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então, a lei, Paulo chama de aio. Aio era uma ama, um professor, um responsável, a quem uma família entregava seus filhos até os 12 anos para dar aquela educação básica. A partir do momento que a criança alcançava os 12 anos, aquela pessoa que era remunerada pela família para educar seu filho, os seus filhos, com matemática, com a língua pátria, com filosofia, com religião, teologia, religião, etc. Quando chegava aos 12 anos, ele encerrava o seu trabalho, completava a sua obra na vida daquela criança e chegava, entregava para os seus pais novamente, para que eles agora passassem para um outro nível de educação. Assim, meus amados irmãos, a lei nos serviu de aio para nos mostrar os rudimentos da fé, os rudimentos do conhecimento bíblico, os rudimentos da palavra de Deus. Mas houve um momento em que a lei, como aio, ela nos apresentou a Cristo, e daí em diante ela disse, olha, a minha função encerrou, porque esse período educativo de formação mental do crente como criança, como aquele que vai engatinhando, comendo mingau, comida leve, etc., encerrou. Agora não é mais a lei, está nas suas mãos agora, como se a lei dissesse para Cristo, agora está nas suas mãos, porque o crente, a partir desse momento, passa para outro estágio. Agora, onde não mais as obras da fé vão servir para, pelo menos, uma tentativa de justificação, mas sim, agora, para que as obras da lei pudessem justificar alguém, mas agora, em Cristo Jesus, nós passamos a ter esperança na justificação pela fé em Cristo Jesus. Como diz Paulo, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. Eu costumo dizer, além de Jesus, de Deus traçar o plano de salvação, mandar Jesus Cristo para morrer por nós, ainda mandou o dom da fé para nós crermos que Jesus Cristo é o Filho de Deus e aquele que executa o plano de salvação. Porque se não for essa fé, irmãos, que vem de Deus, como dom de Deus, como a Bíblia fala, nós não teríamos como alcançar Jesus Cristo, porque são muitas religiões dizendo que estão certas, são muitos profetas pelo mundo afora dizendo que estão certos, todos eles com mensagens lindas, todas as religiões com ofertas maravilhosas, pregadores com ofertas maravilhosas, gurus com ofertas maravilhosas, pais de santo com ofertas maravilhosas, mas nenhum tem uma oferta de salvação. Só Jesus Cristo nos oferta a salvação. Mas para isso é preciso ter fé que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém? Olha, não é fácil aceitar Jesus como o Filho de Deus. Vocês estão aqui, aí Jesus é Deus, e da hora assim,
Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e tal, mas é muito difícil aceitar que Jesus Cristo é Deus. Você vai para o Islã, eles não aceitam que Jesus Cristo é Deus. Você vai aqui para os testemunhos de Jeová, eles não aceitam que Jesus Cristo é Deus. Vai para o hinduísmo, eles não aceitam que Jesus Cristo é Deus. Vai para o zen budismo, eles não aceitam que Jesus Cristo é Deus. E é fundamental que nós aceitemos pela fé que Jesus Cristo é Deus, porque quando nós aceitamos que Jesus Cristo é Deus, nós aceitamos que Ele, encarnando como homem, morreu sem pecado, tornando o diabo homicida, porque Jesus Cristo, ao morrer sem pecado, Ele tornou o diabo homicida, porque Ele morreu inocente. Morreu inocente. Se Jesus Cristo tivesse cometido algum pecado, Ele tinha morrido pelo seu pecado. Mas Ele não morreu pelo seu pecado, Ele não cometeu pecado, Ele morreu pelo meu pecado, pelos nossos pecados. Por isso que pela graça, e essa graça é Jesus Cristo, nós somos salvos. Amém? Então está aí a explicação do AI. Então, mostrar que, objetivos específicos, mostrar que nossa consciência é uma das leis morais de Deus. Veja, os pecados são revelados pelas leis eternas. E eu estou falando de leis eternas, não estou falando aqui da lei de Moisés ainda, porque não só existe a lei de Moisés. A lei escrita por Moisés foi escrita 1.500 anos antes de Cristo, na época do próprio Moisés. Mas antes de Moisés haviam os patriarcas. Antes de Moisés havia Abraão, antes de Moisés havia Sem, antes de Moisés havia Enoque, antes de Moisés houve Noé, e todos eram homens justos. E eles tinham leis de Deus para obedecer, eles não viviam ao relento, abandonados, ou vivendo por intuição. Eles obedeciam às leis de Deus, porque as leis de Deus são eternas, tanto quanto o próprio Deus, porque as leis estão no coração de Deus. E no Salmo 19, a Bíblia diz que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Refrigera a alma. Tá? Então, estudar, no segundo ponto, que é a lei oral. Veja bem, olha aqui, uma lei. No primeiro ponto, mostrar que nossa consciência é uma das leis morais de Deus, ou seja, Paulo nos alerta e alerta a toda a humanidade que existe uma lei chamada lei da consciência. Segundo ponto, estudar que a lei oral foi mais utilizada na era patriarcal. Logo, nós estamos vendo aqui que existe uma outra lei, além da lei da consciência, que é a da lei oral. Lei verbal. Como é que Caim ficou sabendo que ele tinha que fazer um altar, ele tinha que fazer um culto dentro dos princípios divinos, dentro da orientação divina? Por que Caim foi achado em pecado? Porque Abel foi justificado, porque Abel obedeceu a uma lei eterna de Deus que ainda não estava escrita, mas Adão já sabia e passou: meu filho, para que Deus se agrade da sua oferta, você tem que fazer assim, 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 assim. Caim disse: não, eu vou fazer por obrigação, vou fazer por dever, mas eu nem acredito que esse Deus existe. Certamente ele já ouviu a história como o pai dele foi expulso do Éden, o sofrimento da sua mãe, a trabalheira da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos, das suas irmãs. E aquilo, em vez de quebrantar o seu coração, foi torná-lo mais amargo ainda. Por isso ele fazia as coisas para Deus de qualquer jeito, e Deus não aceita coisas de qualquer jeito. Abel sabia como agradar a Deus, e era pela fé em Deus que ele agradava a Deus. Abel alcançou a justificação, mas Caim não. E havia lei naquele tempo, a lei escrita? Não. Era a lei oral. Então havia duas leis em Abel e duas leis em Caim, duas leis em Adão, duas leis em Eva, duas leis na população daquela época. Qual eram essas duas leis? Primeiro, a lei da consciência.
A consciência nos acusa quando nós estamos fazendo algo errado. Ela só acusa o crente? Não. Ela não só acusa o crente. Tem crente que tem a consciência recalcitrada, cauterizada, ele comete pecado e nem sequer tem remorso, nem arrependimento, não é preciso. E tem pessoas ímpias, aliás, pessoas não crentes, pessoas que não têm conhecimento da Bíblia e conhecimento de Deus, que têm mais ética do que certos crentes, que têm mais noção moral do que certos crentes, que têm mais temor do que certos crentes. Por quê? Porque dentro dele está a lei da consciência. Agora, Adão, sua geração, Abel e Caim, tinha duas leis já dentro dele. A primeira era a lei da consciência, e a segunda, a lei oral que era transmitida pelos patriarcas, pelos pais, aos filhos, aos netos, aos bisnetos, de tal forma que eles, essa geração, mesmo sem lei escrita, sem Bíblia, eles sabiam como agradar a Deus e sabiam também o que não convinha fazer para desagradar a Deus. Então, aqui, o terceiro ponto, mostrar que a lei mosaica, agora eu estou falando da lei mosaica, a lei escrita. A lei mosaica, a lei escrita ou a lei expressa, foi dada, não foi dada para mim, não foi dada para o pastor Josnian, não foi dada para você que está sentado aí. A lei mosaica foi dada para Israel, porque Israel, as leis de Israel, do povo, eram as leis do Egito, eram as leis de Faraó, o Deus era Faraó, as divindades eram faraônicas ou egípcias. Eles tinham muito contato com idolatria, muito contato com a sujeira, a podridão do Egito, o autoritarismo, as divindades egípcias, a imoralidade que as divindades egípcias tinham. Tinham muito contato com isso, eles estavam enxovalhados, salpicados de lama, daquela lama toda. Eles não tinham noção de organização civil, religiosa, estatal, etc. E para que serviu a lei? A lei dada para Israel serviu a lei de manter Deus conversando com eles, mostrando a vontade dele, para também eles se organizarem como Estado, para, em vez de um povo, não se tornar um bando. Então, a lei tinha o sentido de organização social, de organização política, de organização religiosa, de organização civil, para que o Estado de Israel não se tornasse uma bagunça. Além de, claro, servir de orientação e guia espiritual para o povo de Deus não perder Deus como referência. Mas os irmãos sabem, à medida que eles iam se distanciando, esfriando, abandonando a vontade do Senhor, à medida que a vontade do Senhor era transmitida, e no meio do caminho a mensagem era adulterada, porque essa linguagem de hoje, passar pano, muita gente passava pano uns para os outros para facilitar, e Deus não passa pano para ninguém. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Nós aqui ficamos, às vezes, querendo aliviar. Não, isso está muito pesado, essa carga está muito pesada, eu vou arriar, eu vou cortar um pedacinho da minha cruz, vou cortar, isso aqui está muito pesado. E essa choramingação é nossa. Mas Deus é o mesmo. Assim como Ele deu a lei para nós cumprirmos, a lei, além de ter penalidade, tem promessa. E são aqueles que acreditam, que creem nessas promessas, que botam a mão na vitória no final de todas as coisas, porque o bom não é como começa, o começo pode ser sofrimento. Minha nobre irmã casou agora, não tem um ano talvez, não sei, está começando, está uma maravilha, lua de mel, é uma bênção, sorrisos, né? Mas o importante é que conserve isso aí para o final de todas as coisas também, para quando tiver assim de bengalinha, tá olhando um para o outro, dizendo assim, eu te amo muito mais hoje do que eu te amava quando eu te conheci. Olha que coisa linda. Então, como
termina é que é importante. Nós podemos ter estado em estado de pecaminosidade, deplorável tudo, mas isso não importa, porque Deus é Deus do hoje. Deus não é Deus do passado e nunca pediu currículo a ninguém que está aqui para aceitar você. E você é justificado pela fé em Cristo Jesus. E está justificado. Tá certo? Então a lei é comparada a um véu que, após retirado, revela o que há debaixo dele. Então a lei, nós falamos, a lei da consciência. A lei de Deus está gravada na nossa consciência. Vamos estudar um pouquinho sobre isso. Primeiro, Paulo afirma que para os que não conheciam a lei, ou seja, as gerações antes de Moisés, as gerações que não conheciam a lei era conhecida só dos judeus, os gregos, os romanos, os hindus, esse povo oriental, os indígenas. Ninguém conhecia essa tal lei de Moisés, meus amados irmãos. Ninguém conhecia. Então, era um pouquinho de gente lá, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, contra bilhões do mundo que não tinha acesso à lei. Como é que Deus age desse jeito? Então, Deus pega, no meio de uma humanidade de bilhões de pessoas, ele escolhe 10 pessoas e vai privilegiar 10 e deixar os outros desamparados. Nós não podemos raciocinar assim. Então, Paulo afirma que para os que não conheciam a lei, suas consciências tinham a função de lei para que fossem inexcusáveis. Inexcusável quer dizer indesculpáveis também. Alguém chegar a ser julgado no grande dia de juízo e chegar para Deus e dizer assim, ou para quem está julgando ele ou ela, dizer assim, mas eu não sabia, eu não tinha nem noção que o Senhor existia, eu não tinha a menor noção que o Senhor não gostava disso, que isso não podia, que aquilo não podia. Isso não é desculpa, porque a lei da consciência impede essa desculpa. Deus deu uma coisa diferente aos homens, que é a consciência, o intelecto, a capacidade de raciocinar, de interpretar. Se você pega um cachorro, né? Chamar cão lá na Paraíba, eles acham que é o capeta. Eu estou falando um cão aqui, um cachorro. Deixar ele amarrado, deixar ele com fome, botar comida ali. Quando você soltar, ele vai e come aquela comida. Ele não quer saber se tem veneno, se aquilo vai matá-lo. Mas o homem, pela sua capacidade hermenêutica ou capacidade de interpretação, ele é diferente porque ele age com o intelecto. Você pode estar com uma fome terrível, mas se alguém bota uma comida, você não viu quem colocou, não sabe que comida é aquela, você pode até, num primeiro impulso, não fazer isso. Mas você começa a raciocinar, será que essa comida vai me fazer mal? Quanto tempo tem essa comida? Será que ela não já está podre, já está cheia de bactéria? Isso aí é que faz a diferença, meus amados irmãos, entre o homem e o animal irracional. Não é preciso ser crente, não é preciso ter Bíblia, não é preciso conhecer as leis orais e nada de Deus, a não ser a lei da consciência, para você ver uma mulher gestante em pé, e você novo, num banco de ônibus ou em qualquer lugar, sentado. Imediatamente vem algo na sua consciência que diz, olha, a vez é dela, você tem que ceder a vaga para ela. Muitas vezes você faz que está dormindo, ou cochilando, ou fecha os olhos, por cafajestice, mas não porque a sua consciência e a minha consciência não nos informa sobre o que nós devemos fazer. Então a nossa consciência nos diz aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada a Deus. Não precisa ter Bíblia, não precisa ser da lei, conhecer lei, para saber que não se pode matar. Isso aí já está na minha consciência. E quer saber de uma coisa, meus irmãos? Em praticamente todas as nações e tribos do mundo,
as relações sexuais entre pai e filho, irmão com irmão, etc., é considerado incesto. Por isso, não acontece em lugar do mundo, nenhum praticamente. E quem os ensina? É a lei de Deus? Não, é a lei da consciência. Tinha tribo de índio aqui no Amazonas, no estudo antropológico tem isso aí, que para que não ocorresse o incesto, ou incesto, né? Não sei qual é a palavra, como se pronuncia, se esse é fechado ou aberto. Vou falar incesto. Para que não ocorresse incesto, milenarmente, eles faziam as suas tendas, uma de frente para a outra, essa de frente para essa, e essa de frente para essa, igual aquele tabernáculo de Israel. E o estudo antropológico procurou descobrir por que eles não abandonavam aquela prática, aquele layout da sua tribo, das residências. E depois foi se descobrir que era para que esse dessa frente aqui não casasse com esse dessa frente só podia casar com esse aqui, e esse aqui com esse com esse. Foram uns missionários para essa tribo, mas que coisa, para quê? 1000 anos que vocês estão nessa mesma prática. Descobriu-se que era para evitar casamento entre pessoas da família, com laços sanguíneos direto. E os missionários simplesmente, não, vamos fazer uma rua aqui, igual isso. Faz as casas numa rua assim, faz outra na rua assim, mistura todo mundo assim, que é para integrar e tudo. Daqui a pouco começou a nascer crianças aleijadas, crianças defeituosas, crianças com problemas, os piores, de aleijos, os piores possíveis, porque aquilo ali fazia parte do esquema para evitar o casamento entre irmãos, irmãs, tio, sobrinho, etc. Então, meus amados irmãos, a lei da consciência equivale à lei moral. A lei moral. Deus nos deu isso, Deus nos deu essa capacidade de discernir entre o que é moral, o que é imoral e o que é amoral. Deus nos dá essa capacidade através da inteligência. Logo, vamos ver aqui. Paulo afirma, para que fossem inexcusáveis diante de Deus. Olha o que Paulo fala aqui. De fato, quando os gentios que não têm a lei, ele está falando dessa lei, a lei mosaica, praticam naturalmente o que ela ordena, ou seja, a lei ordena, não matarás, não cobiçarás a propriedade do teu próximo, não, e assim por diante, os interditos que estão escritos nela, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, mas eles fazem o que a lei ordena fazer e evitam o que a lei ordena que não se deve fazer. Logo, disso embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Mas seria muito interessante que as pessoas que não são crentes, que não vêm à igreja, tudo que eles fizessem, a sua consciência batesse palma, e era uma maravilha. Não, tem pessoas cheias de remorso, tem pessoas cheias de tristeza, tem pessoas com tristezas profundas, depressões profundas, pessoas procurando psicanalistas, psiquiatras, psicólogos, porque querem se livrar das suas sensações de culpa, de medo, de fracasso, e tudo isso é produto do pecado, das suas consciências. Agora,
nós praticamos pecado, mas quando nós praticamos pecado, imediatamente o Espírito Santo de Deus testifica com o meu espírito que isto não está certo, e a gente cai nos pés do Senhor e sabe que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todos esses pecados. Então não justifica crente ficar, meus amados irmãos, remoendo o pecado de 10 anos atrás, de 50 anos atrás, de 30 anos atrás. Eu fiz isso, e tá, e entra naquela tristeza, naquele fracasso. Não há nenhum pecado que o sangue de Jesus Cristo não possa lavar. Amém? Oh, glória a Deus. A consciência é uma balança que afere a consciência é uma balança que afere nossa justiça diante de Deus. A consciência. Ela nos diz se nós somos devedores diante de Deus. O ímpio também sabe. O que não conhece a Bíblia também sabe. Como é que está a situação, se o sinal está vermelho, se o sinal está amarelo, se está mais... Verde nunca está, né? Nunca está, mas amarelo, está vermelho, a gente sabe. A gente tem uma intuição dentro da gente que... Quando você chega logo no seu trabalho, que houve um negócio no dia anterior, né, pastor Joel? Você chega no outro dia no trabalho, ninguém te fala nada, mas você sente um ar pesado, você diz, tem alguma coisa errada. São os sintomas, os sinais. Então, meus amados irmãos, as coisas quando não vão bem na nossa consciência, quando nossa vida espiritual está em risco, uma luz amarela acende imediatamente, é hora de pensar e consultar a Deus, porque a alegria que o Espírito Santo tem, é você consultar o Espírito Santo me revele o que está certo o que está errado na minha vida, eu preciso fazer conserto. E o salmista Davi dizia assim, sonda-me, ó Deus, sonda o meu coração, prescruta o meu coração, os meus pensamentos, eu não quero pecados secretos e nem ocultos no meu coração. Dos pecados que eu sei, tudo bem, eu posso me confessar e até me redimir, mas dos que eu não sei, eu acho que tudo está bem, e isso aí é terrível. Pecar com a consciência tranquila é o pior de todos os pecados. A consciência só desperta para nos avisar de algum ato falho. Quando tudo está bem, quando nós agimos corretamente, a consciência não... Ela é igual um juiz de futebol, numa partida de futebol que ele faz tudo certinho, ninguém nem nota que ele existe. Quando a pessoa está bem, ela nem nota que tem consciência. A consciência é igual ao STF. Os 11 magistrados estão ali. Eles só agem em torno de uma causa se eles forem acionados. Se o STF for acionado, senão eles podem ficar lá lendo, conversando, etc. Então, a nossa consciência também, meus amados irmãos, só nos acusa quando nós cometemos coisas, só desperta quando nós cometemos atos ilícitos. Do contrário, se tudo estiver bem, você está tranquilo, nadando de braçada no oceano do Espírito. Porque tudo está bem na tua vida. A consciência é algo muito importante. A consciência tem tudo a ver com a forma como nos relacionamos com Deus e com o próximo. Olha o que Paulo disse na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Este é o nosso orgulho. Certamente ele falou nosso porque ele estava dizendo de mais alguém que estava com ele. Este é o nosso orgulho. Paulo dizendo que estava com um orgulho dentro dele, né? Não é aquele orgulho de soberba, mas é um orgulho de satisfação por uma coisa uma barreira que ele conseguiu romper, vencer ele mesmo, né? Então ele dizia assim: a nossa consciência dá testemunho de que nós nos temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade provenientes de Deus. Olha, meus amados irmãos, falar como
Paulo falou aqui é uma prova de muita paz interior. A paz conquistada por uma consciência pura, por uma consciência tranquila. Nós vamos aqui para o ponto 2, que diz Deus e suas leis orais. Nós falamos de consciência e vamos falar aqui de leis orais, mas não vamos tomar muito tempo, viu, pastor Josniano? Então, a importância dos patriarcas na transmissão da lei oral de Deus. Então, irmãos, se nós vimos que, até agora, sobre a lei da consciência, que todos têm aqui, e que é uma lei que Deus colocou em nós. Não sei como Deus, por exemplo, o gato, né? Não sei se Deus fez um desenho e isso aqui aí Adão botou o nome, começou a andar e botou o nome, não sei como Deus fez. Não sei explicar isso aí, porque também não é relevante. Mas a gente sabe como Deus fez o homem. Ele pegou o barro vermelho, chamado Adamá. Adamá quer dizer barro vermelho. Por isso que Adão veio do barro e ficou com esse nome de Adão, mas era Adamá, de barro vermelho, Adão, que vem do barro, e depois esse nome se transformou num nome próprio. Mas o homem, nós sabemos, ele formou o homem, ficou aquele boneco lá. Qual foi o passo seguinte que Deus fez? Foi? Soprou. Quando Deus soprou nele, ele soprou só o ar, soprou virtudes, soprou o espírito, soprou o intelecto. Aquele sopro de Deus trouxe tudo. Trouxe inteligência, trouxe a semelhança com Deus, porque até a moral é uma prova estudada nas academias da existência de Deus. É da existência de onde vem a moral? A moral vem das convenções sociais, são os homens que se reúnem para estabelecer a moral? Não. A moral vem de Deus. Ele colocou no homem como um produto ontológico, pertence ao homem, está dentro dele, não sai dele. Então, Deus soprou essas virtudes. Então, a importância dos patriarcas nas transmissões na transmissão das leis, da lei oral de Deus. De Adão até aos 12 patriarcas das tribos de Israel, os irmãos sabem bem que os 12 patriarcas foram filhos de Abraão, que deram origem aos 12 patriarcas, que corresponde às 12 tribos de Israel, e essas 12 tribos de Israel estão representadas na eternidade pelos 12 apóstolos, e o 13º apóstolo, que é Paulo, é o apóstolo dos gentios. Portanto, esse número 12, ele precisa ser bem estudado para nós entendermos o seu simbolismo, ou seja, de Adão aos 12 patriarcas, até os 12 patriarcas, as leis, preceitos, ordenanças e mandamentos do Senhor eram transmitidos oralmente, verbalmente. Um passava para o outro, ia passando para o outro, ia passando para o outro. Por isto se diz que a palavra do Senhor, a lei, é eterna. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Ou seja, o que o Senhor escreveu, pediu para Moisés escrever, e ele mesmo escreveu no Monte Sinai, são as mesmas coisas que Deus transmitiu para Adão transmitiu para Abel, depois Adão transmitiu para Sete, para Enos, para Enoque, para Noé. É a mesma lei. A lei já estava no coração de Deus, ela não surgiu no Monte Sinai. A vontade do Senhor é desde que ele existe. É eterno tanto quanto ele. Portanto, a lei não surgiu no Sinai. A geração
as gerações de antes da Bíblia não podem se desculpar junto a Deus, alegando que pecavam porque não havia um código de conduta divino para se nortearem. 7, Enoque e Noé foram tementes a Deus em meio a uma geração perversa, segundo Gênesis 5, 24, 6 a 9. Porque Adão, aliás, porque Sete, porque Enoque, porque Noé foram tementes a Deus no meio de uma geração perversa? Porque eles recebiam as leis orais de Deus e sabiam como agradar a Deus. E chegou o momento que Enoque, um homem temente a Deus, era tão temente a Deus numa geração tão perversa, que Deus disse: não, eu vou tirá-lo do meio dessa geração. Tirou do meio da geração. É como se tirasse o sal de salgar a carne. A humanidade, num instante, apodreceu, porque não tinha mais, quando Enoque subiu, não tinha mais patriarca, não é verdade? A insuficiência da transmissão oral, ou seja, a transmissão oral é como se eu mandasse um recado, sem ser por escrito, sem ser por e-mail, sem ser por telefone, mandasse um recado: pastor Josnian, transmita um recado ao seu irmão, o Joab, diga para ele que é assim, 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 assim. Quando o irmão, o pastor Josnian, chega junto do pastor Joabe, dependendo da distância, dependendo do tempo que ele for falar, ele já vai omitir muitas coisas que eu falei. Joabe, você, por favor, transmita essa palavra que o pastor Misael para outros membros aí da diretoria. Quando chegar no último, talvez a coisa já vai estar completamente invertida. Porque a transmissão oral tem essa dificuldade. As vírgulas vão se perdendo, os pontos vão se perdendo, as palavras vão se perdendo, de forma que ela termina, não por má fé, mas por causa do esquecimento, da falibilidade da memória humana, ela se torna imperfeita. Então, a insuficiência da transmissão oral. As leis verbais de Deus formaram uma coisa que nós chamamos de tradição. A tradição é falha, pois os homens a modificam segundo suas conveniências. Jesus disse isso. A sua geração disse: olha, a tradição de vocês termina fazendo com que vocês ajam dessa forma errada, em relação ao Corban que Jesus estava falando. As tradições, às vezes, elas invalidavam as escrituras sagradas, porque era mais fácil seguir a tradição do que as escrituras. As escrituras mais rígidas, as tradições, por ser transmissão oral, as pessoas iam eliminando os pontos de dificuldade, de sacrifício, de peso, os pontos indesejáveis da mensagem, né? Então, Jesus reclamou, ele disse assim, em Marcos 7,13, assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram, e fazem muitas coisas como essa. Ele estava dando uma reprimenda nos fariseus sobre a prática deles com relação ao Corban. A tradição falha ao reivindicar as bênçãos de Deus, sem considerar os compromissos com a fidelidade a Deus. Um exemplo é Deuteronômio 28, capítulo 28. Muitos leem Deuteronômio 28 só a partir dos versículos 3 a 14. Será que tem como botar aí, irmão? Deuteronômio 3, 28. Pode botar o 28. Um exemplo é Deuteronômio 28. Muitos leem só os versículos 3 a 14 de todo o capítulo, quando deveriam ler primeiro os versos 15 em diante. Olha ali o que diz o versículo 1. E o 1, viu, irmão? Estava certinho. E será que se,
uma condição, né? Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos. As pessoas leem esse versículo no senso comum, só alguns, pode passar para o 2. E o Senhor te fará voltar ao Egito, 2. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Esse versículo também é retirado da pauta das leituras. Mas a partir do versículo 3, olha como é bonito, olha. Vamos lá. Bendito serás na cidade, e bendito serás no campo. Pode continuar. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres tua mão, e te abençoará na terra que te der, e o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor. Esse também eles não gostam muito não. Pode o seguinte... E todos os povos da terra verão que invocarão sobre ti o nome do Senhor e terão temor de ti. É bom os outros terem medo da gente. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva. Pode continuar. E o Senhor te porá por cabeça. Isso é lindo, meu Deus do céu. E não por cauda, e só estarás por cima. Eita, e não debaixo, se obedecer. Aí encerra. Então, irmãos, coloca a partir do versículo 15, que deveria ser a leitura das pessoas. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus. Alguém lê isso, alguém manda isso no WhatsApp, alguém manda isso no Facebook, alguém manda isso em e-mail para você. Não manda, porque, meus amados irmãos, só se concretiza a primeira de nós sermos por cabeça quando nós fugimos das maldições, aí da segunda parte do capítulo 28 de Deuteronômio. É por isso que há essa insuficiência na tradição oral. As pessoas retiram as partes mais difíceis. É lindo, nós encontramos pessoas com Salmo 91, em todos os lugares Salmo 91, mas ele também tem condições, se deres ouvido à voz do Senhor, e essa é a parte mais difícil, meus amados irmãos. Ser santo é muito mais difícil do que ser profano. Ser santo é o caminho das dificuldades, ser profano é o caminho das facilidades. Então veja bem, as gerações de antes da Bíblia não podem, nós já vimos, né, a insuficiência da transmissão oral, a tradição falha ao reivindicar as bênçãos sem considerar, nós já vimos. A terceira e pior distorção da tradição diz respeito ao seu embasamento. A tradição judaica, ela se baseia em livros apócrifos. Tobias, 1º e 2º Macabeus, Judite, etc. São livros fantasiosos. A tradição cristã, seguida pelos nossos irmãos dessa religião, que os irmãos sabem qual é, os nossos irmãos, também baseia a sua tradição nos livros apócrifos. Evangelho de Pedro, que não é canônico, Evangelho de Maria Madalena, Evangelho de Natanael, Evangelho de Judas, Evangelho não sei de quem, muitos evangelhos por aí, que tecem coisas escritas ou escrituras fantasiosas, e isso cria uma tradição,
e essa tradição é mais valorizada do que a Bíblia, porque ela é fantasiosa, silenciosa, não tem preceitos como a palavra de Deus tem. Por isso que a lei oral, que dá origem a essa tradição, é preferida por muitas pessoas. Quando eu fui em Jerusalém, alguém foi lá e me mostrou o local onde Maria foi, a tradição católica fala onde Maria foi assunto aos céus. Da mesma forma, segundo a crença dessa tradição, que Jesus foi assunto aos céus, quer dizer, levado aos céus, eles também criaram a tradição de que Maria não está enterrada, que ela também foi assunto aos céus igual a Jesus. Isso é coisa da tradição, tá certo? Então, nós deveremos ter muito cuidado com a tradição. A lei mosaica e seu caráter nacional, nós já vimos, e o pecado, a lei expressa ou escrita. Nós vimos a lei da consciência, a lei oral, agora a lei escrita, só que eu não vou discorrer, eu só quero que bote uma imagem, irmão, assim, está aqui essa imagem, e eu vou ler para vocês, enquanto vocês olham essa imagem, para nós encerrarmos. O versículo de Romanos 2, 12, ou versículo 12 do capítulo 2 de Romanos, indica que o juízo final não será igual para todos. Então, nós estamos vendo a lei expressa ou escrita, a lei mosaica no 3.1, a lei mosaica e seu caráter nacional, ou seja, foi dada para a nação. 3.3, pecado sem e com a vigência da lei escrita. Vamos lá, o versículo 12, já li, indica que o juízo final não será igual para todos. Abre aspas. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Então, está aí, irmãos, uma figura que é bastante conhecida dos irmãos que estudam advocacia, estudam direito, etc., jurídico, sobre igualdade não significa justiça. Se todos fossem tratados igualmente, quer dizer, quem tem conhecimento da lei leva uma vantagem, quem tem conhecimento de Cristo leva muita vantagem, quem vive na igreja cantando, ouvindo sermões e ensinos, leva muita vantagem. Mas você já pensou nas pessoas que não tiveram oportunidade? É igual esse garotinho aqui. Deus não vai tratar toda a humanidade com essa igualdade aqui. Isso não quer dizer que Deus vai pegar todo mundo e ensacar no saco preto, que todos que não aceitaram Jesus, todos que morreram sem ir para uma igreja evangélica, sem se converter ao cristianismo. Deus vai pegar tudo no juízo e fazer igual a essa imagem aqui. Sabe por que esse baixotinho aí, ele não enxerga do outro lado? Por causa da sua estatura, porque ele está sendo tratado igual o outro que é grandão, que não tem dificuldade nenhuma. O do meio também já vê mais ou menos o outro lado. Esse aqui não vê o outro lado. Mas sabe o que é que Jesus faz? Ele nos trata com justiça. Aquele que sabe pouco, aquele que conhece pouco, aquele que não teve oportunidade, aquele que viveu sem lei escrita, aquele que não teve nunca oportunidade de ouvir falar no nome de Jesus Cristo, ele é tratado dessa forma no juízo. Esse outro da mesma forma. Isso chama-se justiça. Então, a condenação, tanto quanto a salvação e os galardões, eles não são lineares. Condenação é igual para todo mundo, salvação é igual para todo mundo, não. Tem as diferenças. Então, com isso, meus irmãos, eu quero encerrar com essa leitura aqui. Jesus, ao clamar contra Corazim, Betsaida e Cafarnaum,
Ele usou não essa figura, mas esse princípio de justiça e igualdade. Olha o que ele diz. Contudo, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no juízo do que para vós. Lucas 3:13. A mesma coisa ele disse em relação a Sodoma e Gomorra. Porque ele chegou a dizer assim: ai de ti, Cafarnaum, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, eram cidades próximas às margens do Mar da Galileia. Se em Sodoma e Gomorra tivesse acontecido os milagres que aconteceram com vocês aqui, eles teriam se convertido. Então, meus amados irmãos, Deus é justo, Deus nos trata com justiça e não devemos temer os pecados, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todos eles, bastando para isso crer no Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Pastor Josnean.